Empresa em crise pode ter seu dinheiro tomado por credores? Neste vídeo nós vamos analisar se existe a possibilidade de um credor da sua empresa poder pegar parte do seu dinheiro, o dinheiro da sua empresa, por achar que a sua empresa não vai conseguir atender um projeto no prazo. Em regra, não pode. Enquanto o contrato não chega na data de vencimento dele, é um contrato perfeitamente ativo, é um contrato que não está em mora, não está atrasado, e o fato do seu cliente achar que você não vai conseguir atender aquele prazo, não dá a ele o direito de ir até a sua empresa e tomar parte do dinheiro dela com medo de que aquele contrato não vai ser executado. No dia 13 de janeiro, o juiz atendeu o pedido da Americanas para suspender e evitar que credores tomassem parte de seu dinheiro em decorrência do escândalo dos 20 bilhões da Americanas. Isso foi criticado por alguns sites, como o Migalhas, por exemplo, no sábado logo seguinte, porque existia uma cláusula contratual que garantia os credores de poder levantar esse dinheiro se surgisse algum fato relevante que colocasse em xeque, ou seja, se gerasse dúvida de que a Americanas poderia ou não executar os projetos daquele contrato. Então, a pergunta se os credores podem ou não tomar o dinheiro da sua empresa se suspeitarem que ela não vai atender o contrato, em regra é não. Porém, há exceções, como no caso da Americanas. Tendo uma previsão contratual, tendo uma cláusula que garanta que, surgindo um fato relevante que ponha em dúvida se você vai poder executar ou não aquele projeto, o seu cliente pode então levantar a parte do dinheiro que ele já investiu ou pegar algum tipo de garantia. Tem que estar previsto em contrato. Só que no caso das Americanas, estava previsto no contrato e mesmo assim o juiz foi lá e decretou, prolatou uma sentença proibindo que os credores levantassem, pegassem esse dinheiro, atendendo ao pedido da Americanas. Ué, como é que fica? Errou o juiz? Bom, a gente tem que analisar duas coisas para saber se o juiz acertou ou errou. A primeira é, qual é a função social da empresa? Uma empresa ela existe para quê? Para que existe uma empresa? A função social da empresa consiste praticamente em três características. A primeira característica é produzir bens e serviços que melhoram a qualidade de vida dos clientes. Então, se a minha empresa está produzindo serviço, está vendendo produto que está melhorando a vida dos meus clientes, ela está atendendo parte da sua função social. A segunda característica da função social da empresa é a empregabilidade. Está gerando emprego, pessoas estão tendo um lugar para trabalhar na minha empresa, pessoas estão recebendo salário, com esse salário estão conseguindo manter as famílias dela, estão conseguindo comprar as coisas dela. Então a minha empresa está atendendo a função social dela. A terceira característica é recolhimento para o fisco. A empresa paga imposto quando gera nota fiscal em cima do serviço, em cima do produto, paga taxas como a taxa de licenciamento anual, que é uma taxa que existe, independentemente se a sua empresa está vendendo ou não, só o fato dela existir, ela já está pagando essa taxa, e muitos outros tipos de tributo. Então a empresa ela consegue recolher dinheiro para o fisco, fazendo com que a máquina estatal funcione. Essa é a terceira característica da função social da empresa. Então, recapitulando, produzir bens e serviços para a população, melhorando a qualidade de vida delas, gerar emprego e ajudar a recolher para o fisco. Ou seja, toda a sociedade, toda a população ganha com as empresas. Quanto mais empresas, melhor. Daí surge o princípio da preservação da empresa. Esse princípio significa o quê? Significa que o legislador, quando vai criar uma lei nova, ele não pode criar uma lei que prejudique uma empresa, que prejudique as empresas, que levam a empresa à falência. Por quê? Porque há um princípio por cima ali dizendo o norte que tem que ser seguido. Por isso que muitas das vezes chama de princípio norteador. Esse princípio também determina que um juiz, na hora de dar uma sentença, ele tem que levar em consideração a preservação da empresa. Ele não pode dar uma decisão que vai destruir a empresa, assim sem mais nem menos. Tem que ter uma fundamentação muito boa para chegar a esse ponto. Levar uma empresa à falência é a última opção. Então, por isso que tem esse princípio da preservação da empresa. Porque a gente já percebeu que quanto mais empresa na sociedade, melhor, por conta da função social dela. Então, aí a gente consegue analisar melhor agora a decisão do juiz.
mesmo tendo cláusula contratual nos contratos da Americana, prevendo que o credor possa levantar, pegar o dinheiro dele, caso um fato relevante aconteça que coloque em dúvida se a empresa vai seguir os projetos delas ou não, ainda assim o juiz pode suspender essa cláusula. Por quê? Porque quando essa cláusula foi criada, digamos que a Americanas tem uns 100 projetos, uns 100 contratos, e ela colocou isso em quase todos, né? E a ideia era, se der um problema num desses contratos, ok, o credor vai, pega o dinheiro dele de volta e a gente segue com os outros contratos, e se aquele credor quiser negociar de volta, ele volta e negocia um outro contrato, tudo bem, sem crise, a empresa vai continuar andando. Só que não foi isso que aconteceu. A Americanas se envolveu num problema tão grave que ela afetou todos os contratos. E se todo mundo for querer pegar o dinheiro de volta ou querer pegar bens em garantia, a empresa pode falir. Então as coisas mudam de figura. Agora a gente não está falando mais só do contrato, só da cláusula de garantia do contrato. A gente está falando agora da sobrevivência da empresa. A gente está falando agora do princípio da preservação da empresa. A gente está falando agora da função social da empresa. A gente tem que salvar a empresa, porque ela é boa para a sociedade. Então, o juiz tomou uma decisão correta, brilhante e perfeita para impedir que todas essas cláusulas de cada contrato sejam executadas pelos credores, fazendo com que eles tomem o dinheiro para eles de volta, o que pode levar a empresa à falência. E aí tem uma outra questão importante. Se a empresa vier a falir, esses tipos de credores, chamados credores quirografários, eles estão bem lá embaixo na fila de pagamento. Não é porque a empresa faliu, quando a empresa fale, vende-se todos os bens dela para pagar os credores. Mas como é que é isso? Tem uma fila. Antes dos quirografários, que são esses aí, tem os credores trabalhistas, acidente de trabalho, salário de funcionário, tem tributário, tem credores em garantia real, que é outro tipo de garantia, para depois chegar nesses tipos de credores aí. Então o juiz brilhantemente acertou em impedir que esse dinheiro saia daqui agora, porque se esse dinheiro sai agora, a empresa pode falir. E aí, como é que ela vai pagar os outros credores? Principalmente os funcionários que trabalharam e fizeram a empresa funcionar. Como é que fica? Esse pessoal daí, de agora, que na grande maioria são financeiras, empresas ricas e com muito dinheiro, estão lá embaixo da fila para receber em caso de falência. Então elas não podem receber agora e deixar os outros na mão, porque ali está lá justamente para proteger aquele outro tipo de credores. Então a resposta do vídeo é: credores não podem tomar bens nem o dinheiro deles da sua empresa se a tua empresa entrar em crise, exceto se você colocar uma cláusula contratual prevendo isso e ainda assim vai ser levado em consideração se a tua empresa está em iminente risco de falência ou não. Tá ok? Esclarecendo essa situação aí, porque um site criticou a decisão do juiz, só que ao meu ver a decisão do juiz está perfeita e correta, pois atende o princípio da preservação da empresa. Eu espero ter contribuído e estou à disposição para tirar dúvidas.